Salmo 51, versículo 1 ao 9 diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a verdade. Purifica-me com isso, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. E vamos orar. Amado Pai, obrigado pela tua palavra, que o Senhor agora nos abençoe com entendimento, que teu Espírito nos leve, nos ensine, confirme em nós, ó Pai, o que o Senhor quer que aprendamos esta noite. Eu peço o teu poder para pregar com clareza, para que eu seja conciso, que o Senhor possa falar através de mim. Eu te peço isto em nome de Jesus. Amém. E vamos orar, sentar esta noite, e nós estamos no nosso novo tema, que estamos falando sobre perdão. Nós começamos ele na semana passada, e nós vimos na semana passada o que o perdão é capaz, e nós vimos que o perdão é capaz de remover uma série de coisas. Se você não estava aqui semana passada, então acesse o canal da igreja e assegure-se de você saber do que nós falamos na semana passada. Mas hoje nós vamos ver um pouquinho diferente, outro ângulo. Nós vimos semana passada do que o perdão é capaz de remover. Hoje nós vamos ver do que o perdão não é capaz de remover. Passamos a semana inteira, a semana passada, a mensagem inteira falando das coisas que o pecado era capaz de remover, pois hoje nós vamos ver algumas coisas oposto. Coisas que o perdão não pode remover, tá bom? Coisas que o perdão não pode remover. Olha o versículo 8 do Salmo 51. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. A primeira coisa que o perdão não tira, é que o perdão não tira a consequência do pecado nessa vida. O perdão não tira a consequência do nosso pecado nessa vida que vivemos agora. Nós lemos o versículo 8, para que gozem os ossos que tu quebraste. Quem foi que quebrou os ossos de Davi? Foi Deus. Por que Deus quebrou os ossos de Davi? Porque Davi havia pecado. Nós sabemos que ele havia pecado feio naquele episódio com Batseba, Urias, tentou encobrir, abuso de autoridade, aquela coisa toda. Então, os ossos de Davi estavam quebrados. Não literalmente. Davi não tinha os ossos dele literalmente quebrados. Aqui ele está falando que ele estava angustiado. Tanto que logo antes ele fala: faze-me ouvir júbilo e alegria. Por quê? Porque ele estava sem júbilo, sem alegria. Ele equiparou isso como se estivesse com os ossos quebrados. Mas essa falta de júbilo e alegria, esses ossos quebrados, não literais, como eu disse, quem estava causando isso era Deus. Aqui fica bem claro: os ossos que tu quebrastes. Não foram os ossos quebrados. Tu quebrastes. Davi foi bem claro, lembrando que Davi está falando aqui sobre inspiração do próprio Deus, do Espírito Santo, e ele está dizendo, Davi está falando inspirado, atribuindo a Deus os ossos quebrados, a saber, a falta de júbilo, a falta de alegria. É uma espécie de depressão. Se você falar com alguém que está com depressão, é justamente isso. Não tem alegria, não tem júbilo. Júbilo seria o brilho da vida. Para a pessoa deprimida, a vida não tem brilho. Você não quer sair da cama de manhã, você não quer trabalhar, não quer estudar, você não quer fazer nada. Você não quer se arrumar, você não quer arrumar a casa, você não quer fazer nada. Você não tem alegria, você não tem júbilo, você não tem motivo. Quem estava causando esses ossos quebrados, essa depressão, essa falta de júbilo e alegria, era Deus. Deus tinha tirado isso como consequência do pecado. Então,
a verdade é que o perdão tira consequência eterna. Nós nunca, se você é salvo, seus pecados foram perdoados, você, eu, nunca veremos o inferno, nós nunca veremos lá o lago de fogo, nós nunca estaremos separados por Deus, e isso é maravilhoso. Isso, o pecado, de fato, ele tira a consequência da perdição eterna, ele tira o salário do pecado, que é o salário eterno do pecado, que é perdição. Isso o perdão tira. Isso o perdão remove. Quem é salvo, que teve seus pecados perdoados, não vai ver nada disso. Isso é na eternidade. Aqui nessa terra, aqui nessa vida, o perdão de Deus não significa que o pecado vai ficar sem consequência. Davi foi perdoado? Foi. Mas a consequência ficou. O pecado sempre traz consequências nessa vida. Sempre. Muito bonitinho às vezes a pessoa fala, não, fui perdoado, está tudo debaixo do sangue. E está perdoado. Mas não quer dizer que não vai ter consequência. Não quer dizer que estou livre. Não, não está livre. Vou dar um exemplo aqui. Eu vou começar a ler o versículo conhecido, Romanos 8, capítulo 1. Romanos 8, versículo 1. E o começo parece dizer o contrário do que eu estou falando, mas logo depois ele se explica. Romanos 8, versículo 1 fala assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eita, coisa boa! Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quem está nele, quem é salvo, quem faz parte do corpo, quem recebeu a salvação dele, não tem condenação. É verdade. Mas que condenação é essa? É a condenação eterna. Olha o que fala o resto do versículo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa condenação aqui de Romanos 8:1 não está falando de condenação eterna, está falando de condenação nessa vida. Não há condenação para os que são salvos e os que andam de acordo com o Espírito, ou seja, que andam na justiça, que andam corretamente, que andam lutando contra o pecado, evitando tentação, andando, é o que fala aqui, ó, não andam segundo a carne. Aquela pessoa que anda segundo a carne, ela vai ter condenação. Não condenação eterna. Então vai ter condenação onde, pastor? Aqui, assim como Davi. Davi era salvo? Era. Davi foi perdoado? Foi. Mas ele tinha condenação. Que condenação? Ele pecou, os seus ossos estavam quebrados, no sentido que ele estava deprimido, ele estava sem alegria, ele estava sem júbilo. O seu filho que havia nascido morreu. O seu filho que havia nascido do caso extraconjugal que ele teve em adultério com Batseba, que era esposa de Urias, quem ele encomendou a morte e tentou encobrir tudo. Isso causou a morte do seu filho. Me diga se não há condenação. Claro que houve condenação. Me diga se não houve consequência. Claro que houve consequência. Nessa vida, o perdão não tira as consequências do pecado. Então nós temos que entender isso. Não esqueçamos do princípio lá em Gálatas 6:8. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, se a gente vai ceifar a corrupção, é porque plantamos na carne. Se nós plantamos no Espírito, vamos colher vida eterna. Pastor, mas vida eterna é salvação. Concordo. Vida eterna é salvação. Só que salvação, vida eterna, não começa quando a gente morre. Vida eterna não começa quando a gente vai para o cemitério. Vida eterna não começa quando a gente vai para o céu. Vida eterna começa um instante, no momento do quê? Da salvação. Olha o que fala aqui, João 5:24. Jesus falando, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, ou seja, o Evangelho, e crê naquele que me enviou, crê em Deus e crê no Evangelho, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Tem vida eterna. Que tempo está usando? Futuro? Não.
presente. Se você ouviu e creu, recebeu o Evangelho, você já tem vida eterna. Já tem. Como é que você vai ter? Já tem. E aqui é interessante que está falando sobre os 3 tempos, futuro, passado e presente. Já tem vida eterna presente, não entrará em condenação. O que é isso? Futuro, mas já passou da morte para a vida passada. Note que essa condenação aqui, que nós lemos em João 5,24, ela sim está falando sobre condenação eterna. Por quê? Porque o tema, o contexto de João 5,24 é salvação. É você ouvir e você crer. Se você ouve, crê e recebe, isso é salvação. Se você tem salvação, você não vai entrar em condenação. Então, mais uma vez, o perdão tira a condenação eterna, mas não tira a consequência nesta vida. Então, vida eterna não é uma coisa que a gente vai ter no futuro. Se você é salvo, você já tem. Como é que você vai ter? Já tem, já está em posse. A vida eterna, para mim, começou 30 anos atrás. Faltam alguns meses, mas aqui há 2 meses mais ou menos, eu vou completar 30 anos de salvo. O que indica que eu fui salvo aos 5 anos de idade, mais ou menos, aí nessa faixa, vocês façam os cálculos. Mas, entenda, vida eterna começa na salvação. Ela não começa quando você vai para o céu. Vida eterna é agora. Já estamos salvos. Tá? Então, jamais tente negociar com o pecado. Como assim para você negociar? Não, eu vou pecar aqui, mas eu vou aguentar o preço do pecado, eu vou ter o benefício do pecado, mas compensa. Esse pecado vai compensar porque eu vou ter isso. E, gente, o pecado nunca compensa, porque a consequência do pecado, nessa vida, Deus perdoa o pecado, mas a consequência fica. A consequência sempre fica. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Agora, por mais atraente, por mais tentador que seja, nós sempre saímos perdendo. O pecado nunca compensa. Nunca. Ah, pastor, mas eu vou fazer $1 milhão. Vai tomar 2 milhões de prejuízo. Não, mas eu vou ganhar X. Vai perder 3X. Nunca compensa. Pecado. Nunca compensa. Nunca. Porque sempre fica consequência. Ou você negocia, bom, eu pequei, mas eu vou correr para Deus, Deus me perdoa, e Deus vai me perdoar, e Deus vai lhe perdoar. Amém, glória a Deus. Mas a consequência fica. Tá? A consequência fica. A consequência do pecado pode sim ser amenizada. O salário, a consequência, o resultado do pecado pode ser amenizado. Removido não, pode ser amenizado, e pode ser amenizado muito, mas isso é assunto para outra mensagem, assunto para outra ocasião, não agora, mas estará, sim, dentro desse tema de perdão. Voltaremos a falar como amenizar as consequências do pecado. Agora, o perdão não anula de modo algum as consequências. Olhe comigo para Ruth, capítulo 1 e versículo 1. Nós falamos sobre isso numa mensagem não muito tempo atrás, mas Ruth 1 e versículo 1 fala assim: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Coisas que o pecado não remove. Ele não remove as consequências dessa vida. 2, o pecado, perdão. Eu não sei porque eu fico trocando pecado por perdão, mas você sabe o que eu estou falando. O perdão não remove as consequências dessa vida. O perdão também não remove, ou melhor, o perdão não devolve o tempo perdido. Perdão não devolve o tempo perdido. Quando nós saímos do caminho de Deus e entramos no pecado, nós perdemos tempo, porque todo o tempo que passamos fora do caminho de Deus, nós não estamos caminhando, adiantando, progredindo aquilo que Deus tem para a gente. Nós saímos. E ao sair, para. E o tempo que demora para a gente voltar, se voltar, é tempo perdido. E nós não temos como ganhar aquele tempo de volta. Não temos como recuperar aquele tempo perdido. Aqui nós conhecemos a história bem. Noemi, ela passou 10 anos fora da vontade de Deus. Ela passou 10 anos em Moabe. Moabe não era um lugar para o povo de Deus estar. Moabe era uma terra, era um povo inimigo de Deus. Ele deveria estar na terra de Deus, deveria estar em Israel, no caso aqui, Belém de Judá. Houve dificuldade, houve uma fome, Elimeleque
teve uma brilhante ideia de sair da terra de Deus e ir para a terra do mundo, para a terra do inimigo de Deus, para a terra dos pagãos. E lá se foi ele e passou lá 10 anos. 10 anos. Não deveriam ter saído de Moabe. Era um pecado, era um erro. Versículo 3 de Ruth 1. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e a outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Bom, nesse ponto da história, ela voltou para Israel. Deus perdoou, com certeza. Se ela voltou, ela está mostrando o quê? Arrependimento. Ela está voltando. Ela não decidiu ficar em Moabe. Não, estou aqui há 10 anos já, aqui vou ficar mesmo, então estou aqui já, estou acostumado aqui, vou ficar por aqui, minhas noras são daqui, vou ficar por aqui. Não, ela se arrependeu, ela mudou, ela voltou. Deus perdoou ela, mas não trouxe de volta o seu marido, não trouxe de volta os seus 2 filhos, e não trouxe de volta os 10 anos perdidos em Moabe. Não trouxe, perdeu. Foram 10 anos perdidos. Se você já se manchou, se maculou, se contaminou com o pecado, entenda, Deus perdoa. Deus até esquece, nós vimos semana passada, Deus esquece, Ele joga na profundeza do mar, Ele lança como Oriente do Ocidente. Deus fez tudo isso. Perdão é capaz de fazer isso, mas o perdão não vai devolver o tempo perdido. Não vai devolver o tempo perdido. Existem coisas que talvez nunca vão voltar a ser como eram antes. Coisas que você perdeu tempo. Não voltam. Não dá para desfazer. Não desperdice a vida com aquilo que Deus lhe deu. Não desperdice o que Deus lhe deu para entrar no pecado. É um desperdício. É um desperdício. Olha comigo em Jeremias 18. Jeremias 18, versículo 4. Coisas que o perdão não é capaz de fazer. Ele não pode devolver tempo perdido. Ele não pode tirar as consequências do pecado. O perdão também não pode restaurar oportunidades perdidas, desperdiçadas. Jeremias 18, versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. É verdade que Deus é o Deus da segunda chance, mas também é verdade que Deus é o Deus da primeira chance, da primeira vez. Só porque Deus dá 1, 2, 3, 20 chances, não quer dizer que nós temos que entrar nesse caminho de estar vendo quantas chances Deus vai me dar. Porque o princípio aqui é o mesmo, do que o segundo estado é pior do que o primeiro. Nós sabemos disso. A segunda chance nunca é tão boa quanto a primeira. A primeira chance, o plano original que Deus tinha para mim e para você é o melhor. Ah, mas o meu pecado está tirando essa oportunidade de mim. Tudo bem, é uma pena, eu lamento, Deus lamenta, mas Deus tem uma segunda chance. Mas essa segunda chance nunca vai ser tão boa quanto a primeira chance. Então não é para a gente ficar vendo quantas chances Deus vai dar. Porque as oportunidades vão ficando gradativamente menos interessantes e menos próximas. Aqui nesse exemplo aqui de Jeremias 18, está falando sobre o oleiro. Agora, aqui a gente perde um pouquinho aqui, porque aqui está dizendo que como o vaso que se fazia de barro, então veja bem, o vaso que se fazia, o oleiro estava fazendo. Importante ver isso. Quebrou-se na mão do oleiro. Aqui, a impressão que tem muitas vezes, as pessoas entendem, é que o vaso quebrou. Tudo em caquinhos. Não é isso que está falando. O vaso não estava pronto. O vaso estava sendo feito. Como você faz
vaso de barro. Bom, até hoje se faz assim. Você tem uma roda que tem um pedal, aí o oleiro ele balança aqui a perna dele, como as antigas máquinas de costuras, quem é daquela época sabe o que eu estou falando, e aquilo girava uma mesa redonda, onde o oleiro pegava um monte de barro, colocava ali, bem molhado, e ele então formando e fazendo o vaso. O que houve aqui é que nessa de estar formando o vaso, no ato de estar fazendo o vaso se quebrou. Mais precisamente, ele se desformou. Muitas vezes, algum oleiro aqui, não, então ninguém pode me desmentir. Mas muitas vezes está fazendo aquilo ali, né, está girando, aí devido a uma falha, uma areia, uma pedrinha, um galho, alguma coisa, um soluço, alguma coisa acontece e o vaso de repente se desmancha todo. Tá? Estava girando, sendo moldado, de repente ele cai. Aí o que o oleiro faz? Ele pega aquela massa e remaneja ela todinha e começa de novo. Não era o original. Não era o que ele queria. Agora aqui fala que o oleiro pode fazer o que ele bem quiser. Mas o ponto que eu quero realçar aqui é que não era o original, não era a primeira ideia dele, não era a primeira tentativa. Então Deus pode pegar a sua e a minha vida quebrada e falha e deformada, e ele pode pegar, o oleiro pode pegar e remanejar aquela massa e fazer um outro vaso, uma outra coisa, mas não era o original, não era o primeiro. Então, o perdão tira o pecado, sim, mas o perdão não vai devolver oportunidades perdidas. Existem oportunidades que se perderam para sempre. A janela de oportunidade para aquilo que Deus tinha, fechou. Ah, pastor, mas quando Deus fecha uma porta, Ele abre outra. Eu concordo, eu sei que Ele faz isso, e Ele faz isso. Mas aquela primeira porta é muito melhor do que a segunda porta. Ah, pastor, mas quando Deus fecha uma porta, Ele abre uma melhor. Depende. Se for consequência de pecado, eu lhe garanto que a segunda porta não vai ser melhor. Muitas vezes Deus fecha uma porta e abre uma melhor, porque aquela era a vontade que Deus tinha para a sua vida. Não tem nada a ver com pecado, sair da vontade dEle, disciplina de Deus, não tem nada a ver com isso. Deus simplesmente tem uma coisa melhor para você, então Ele vai fechar a porta hoje e pode abrir uma porta melhor amanhã. Isso é diferente de Deus fechar uma porta porque a gente pecou, porque a gente nos desqualificamos, porque nós nos retiramos da vontade de Deus. É outra conversa. Deus pode abrir N portas, mas nesses casos a primeira porta era melhor. Temos que ter consciência disso. Sempre. Então Deus não restaura, o perdão não restaura oportunidades perdidas. Deus pode sim pegar um vaso quebrado e fazer outra coisa, mas Ele pode usar um vaso quebrado, mas Ele usa um vaso não quebrado muito mais e melhor. Deus levanta os caídos. Deus levanta os quebrados. Mas Deus também pode nos guardar de cair e nos quebrarmos. Judas 1:24. Ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar e apresentar-nos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Muito melhor do que experimentar uma segunda, terceira, quarta, quinta, sexta chance é você ser guardado e preservado de cair. E Deus pode guardar e preservar se andamos no caminho de Deus, se seguimos os seus preceitos, suas doutrinas. Deus é poderoso para nos guardar dentro do caminho dele. O diabo sabe disso. Por isso que ele está o tempo todo querendo fazer eu e você, dar um pulinho para fora do caminho. Porque fora do caminho de Deus, Deus fala, eu não atuo aí. Não que eu não possa. Eu não atuo aí, eu atuo aqui. Nos meus caminhos, nas minhas veredas, nas minhas doutrinas, Deus é capaz de nos proteger e nos livrar. E nos apresentar irrepreensíveis, sem falha, sem quebra, sem nada. Aqui. Quando a gente sai, aí Deus fala, ok, quando você voltar eu estou aqui. Ah, mas Deus perdoa. Deus perdoa, mas o perdão não tira a consequência do pecado
e o pecado não, e o perdão não devolve oportunidades perdidas. Depois do dano feito pelo pecado, as cicatrizes permanecem. As cicatrizes do pecado permanecem. Ruth, capítulo 1, versículo 19. E assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, que significa agradável. Chamai-me de Mara, que quer dizer amargo, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso, cheia a partir, porém vazia o Senhor me fez tornar. Perdoada? Sim. Tudo apagado na conta dela? Sim. Mas ela voltou vazia e amarga. Saiu cheia. Note que ela saiu cheia. Então, Elimeleque, por que saiu? Não estava cheia? Tudo bem. Talvez não tinha tanta comida quanto poderia. Mas você tinha cheio, você tinha outras coisas. Está dizendo aqui, ela saiu cheia e voltou vazia. Sempre que nós saímos e seguimos o pecado, nós sempre voltamos mais vazio de quando saímos. Sempre. Oportunidades perdidas. Quando Noemi voltou, disseram: é essa? É ela? Será? Cicatrizes. Cicatrizes. Davi foi perdoado. Mas Batseba estava grávida e deu luz a um filho. Davi foi perdoado, mas Urias continuava morto. Davi foi perdoado, mas o abuso de autoridade que Davi usou para tentar encobrir o seu pecado ficou notório por todo o palácio e boa parte de Israel. Perdoado, limpo, mas o bebê morreu. O bebê morreu. Há coisas que o perdão não pode trazer de volta. A gente sai cheio, volta vazio. Sai vazio, volta mais vazio ainda. Nunca se ganha quando entra no pecado. Nunca. Perdão não tira isso. Perdão não muda isso. Olhe para Atos 13, versículo 22. Estamos vendo as coisas que o perdão não é capaz. Ele não é capaz de tirar a consequência do pecado nessa vida. Ele não é capaz de trazer de volta tempo perdido. Perdão não é capaz de trazer de volta oportunidades perdidas. E o perdão não é capaz de apagar da memória a nossa infâmia. Atos 13, 22. Olha a segunda parte, onde fala sobre Davi. Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Veja bem, acabei de falar que Davi adulterou, abusou do poder, cometeu homicídio, abuso, enfim, tudo isso. Aí Deus está dizendo aqui o quê? Que ele era um homem conforme o meu coração, que vai fazer toda a minha vontade. Isso mostra o quanto que o perdão de Deus apagou da conta de Davi e do próprio Deus. Deus aqui está falando de alguém que você fala, peraí, mas não foi esse que adulterou, matou? Pois é, Deus, perdão tem essa capacidade. Mas note, Deus parece ter esquecido o que Davi fez, não foi? Esquecido entre aspas, né? Mas eu e você sabemos. Hoje, passados séculos e séculos e séculos, todo mundo que lê a Bíblia, que ouve essa história, sabe que Davi adulterou, abusou do poder, matou um homem inocente, tentou encobrir. Mas Deus perdoou ele. Deus esqueceu. Nós não. O mundo inteiro sabe.
fica a fama ou a infâmia. Perdão não tira isso. Perdão não tira isso. São coisas que o perdão não é capaz de fazer. Deus havia esquecido o que Davi fez, ou, de forma mais precisa, Deus não lidava ou tratava com Davi de acordo com o que ele tinha feito. Em outras palavras, Deus tratava Davi, depois de perdoá-lo, como se Davi nunca tivesse cometido pecado algum. Se você é salvo, lembre-se disso. Perdão de Deus na salvação, Deus olha para você como se você nunca tivesse cometido nenhum pecado, nunca fosse cometer nenhum pecado, você não comete nenhum pecado. Deus completamente apaga, esconde, enterra, separa nós dos nossos pecados. Isso o perdão é capaz de fazer, nós vimos isso semana passada. Mas a infâmia do pecado fica, permanece. Poderia citar exemplos de Noé. Depois que saiu da arca, depois de tudo que fez, se embebedou e se despiu. Coisa linda ele fez. Podemos falar de Paulo, que desobedeceu Deus. Deus falou, não vá para Jerusalém, não vá para Jerusalém, não. Ele foi. Deus perdoou Paulo, perdoou Deus, perdoou Noé, perdoou. Podemos falar de tantos outros personagens bíblicos que Deus perdoou, mas nós sabemos os seus erros. Me mostre um personagem bíblico que nós não sabemos os podres dele. Tem um, José do Egito. José do Egito, você não vai ver uma coisa dita negativa contra ele. Nenhum pecado. Não que ele era perfeito. Mas José do Egito, ele ilustrava, simbolizava, representava o Cristo. Então a Bíblia não fala nada. Agora, não estou dizendo que ele era perfeito, nunca pecou. Claro, ele era homem, era carne, ele pecou, com certeza. Mas fora José do Egito, todos os personagens bíblicos, nós sabemos os seus pecados. Mas não foram perdoados? Foram. Quer dizer, os que foram salvos eram perdoados, obviamente. Mas a infâmia permanece. Posso falar de Abraão, que teve um filho com Agar, Ismael com Agar, que não era sua esposa, em desobediência e falta de fé para com Deus. Tanto que Deus rejeitou Ismael. Eu não falei que te dá um filho do seio de Sara? Qual é? Pois é, nós sabemos a falta de fé do grande Abraão. Deus perdoou, Deus perdoou. Deus abençoou, abençoou. Multiplicou sua descendência, multiplicou sua descendência. Mas a infâmia fica. A infâmia permanece. Se desperdiçarmos as oportunidades que Deus nos dá, nós nem sempre voltaremos ao mesmo lugar. Nem sempre não. Nós nunca voltaremos para o mesmo lugar em que partimos. Nunca. Podemos até voltar. Muitos saem e não voltam mais. Mas mesmo os que voltam, não voltam para o mesmo lugar. Muitas vezes o orgulho não permite, às vezes a teimosia não permite. Mas nunca volta a ser o mesmo e certamente nunca volta a ser melhor. Impossível. A gente se afastar de Deus, ser rebelde contra Deus, sair de Deus, afastar de Deus e voltar para melhor. A matemática não, a soma não fecha. A soma não fecha. Não, pastor, mas eu estou agora uma maravilha. Pois é, podia estar mais maravilha. Eu não estou dizendo que você vai voltar e vai ser um inferno na terra. Pode ser que sim, pode ser que não. O que eu estou dizendo é que não vai ser melhor do que poderia ter sido. Se está bom, poderia ser melhor. Porque o perdão não tira isso. Não desperdice, jogue fora o seu tempo, a sua vida. Não ouça a voz do mundo, não escute o que amigos falam. Cuidado com falsos mestres.
Tudo isso são táticas do inimigo de tirar você e eu do caminho da verdade, do caminho de Deus. E sempre que a gente sai do caminho da verdade, do caminho de Deus, isso é pecado. Pecado em grego é amartia. Amartia quer dizer errar o alvo. Errar o alvo. O diabo quer que eu e você erramos o alvo. Errar o alvo tem a ver com direção. Caminho. Aqui, ó. Deus quer que você saia. Se eu tenho uma flecha aqui, o alvo é ali, a flecha tem que seguir um caminho, uma direção. Eu não tenho como atirar a flecha para lá e acertar o alvo do outro lado. O diabo quer nos tentar de toda forma para tirar a gente da direção. Isso é pecado. O pecado é isso, é tirar você daquilo que Deus tinha. A gente sai, a gente peca, Deus perdoa. Mas dependendo do pecado, das circunstâncias, a seta pode ir para lá, para lá, para lá, para lá. E cada caso é um caso. Mas o princípio é: perdão não vai restituir, não vai voltar tudo como era, ou melhor, não vai. Por isso temos que ter cuidado para não desperdiçar nossa vida, porque o tempo perdido e as consequências nunca são reconstituídas. Nós não podemos fazer nada quanto ao tempo perdido e as oportunidades perdidas. Não podemos fazer nada quanto a isso. Mas nós podemos sim evitar maiores consequências. Podemos sim evitar mais tempo perdido. Isso nós podemos fazer. Isso o perdão pode fazer. Mas isso é assunto para a próxima mensagem. Vamos orar.